Passa de 260 mil o número de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil. Até agora, 260.970 mortos. 1.699 nas últimas 24 horas. Você lembra, né, Megali, Sheila, os nossos ouvintes? A gente falava sobre esse número de 1.000, já quase 45 dias. As 1.000 mortes diárias, elas já se mantêm há mais de 45 dias. E agora a gente ultrapassou as 1.500 mortes. Já estamos em 1.700, segundo o Ministério da Saúde. Os casos se aproximam de 11 milhões e pelo menos 895 mil pessoas estão em tratamento neste momento. Ontem, na inauguração de obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás, o presidente da República criticou as novas medidas de restrição anunciadas por estados e municípios para conter o avanço da Covid-19. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Tem que respirar. Nós já estamos parados, presidente. Nós já estamos parados. A economia vai receber o seu baque, é inevitável. As pessoas estão com medo e devem estar com medo mesmo. Se os restaurantes abrirem amanhã, não haverá frequentadores o suficiente para justificar a própria ida de garçons e do pessoal da limpeza até esses estabelecimentos. O mesmo vale para os shoppings. As pessoas estão acompanhando as notícias, não o terror midiático que o senhor disse que existe, o terrorismo da imprensa, a imprensa canalha que criou o pânico, mas a realidade que está lá fora. Ontem, mais 5 aviões, mais 5 Boeings cheios de brasileiros caíram. Quase 2.000 mortes, né? E o senhor vem falar de chega de mimimi. Como é que é? Vamos ficar chorando até quando? Ô Carla, ontem eu pesquisei, eu procurei saber, não há chefe de Estado, nem mesmo aqueles ditadorzinhos mais desprezíveis, que tenha dado uma declaração tão insensível a respeito do próprio povo, que tenha diminuído a dor de um povo com palavras tão calhordas. Nem mesmo aquele ditador, aquele proto-ditador da Bielorrússia, que oferecia vodka e sauna como cura para a Covid-19, nem Donald Trump. Donald Trump já teve seus momentos deploráveis, como quando numa entrevista coletiva ele pediu ao repórter que tirasse a máscara porque ele não estava entendendo o que o repórter dizia. O repórter disse: eu falo mais alto, eu prefiro ficar com a máscara. E o presidente tentou humilhá-lo dizendo: você é um esquerdista. Entendi. Nem mesmo o Boris Johnson, no início da sua campanha negacionista, que depois alterou, né? Depois o Boris Johnson começou a levar muito a sério a doença. Nem Daniel Ortega na Nicarágua, nenhum. Kim Jong-un. Por mais canalha que seja o ditador, por mais autoritário que seja o chefe de Estado, ninguém se atreveu a se referir ao sofrimento de seu povo dessa maneira. Bolsonaro está defendendo um lado que eu considero, ok, discordo da avaliação dele de que a gente tem que seguir a vida da forma mais possível do normal, porque essa normalidade não existe lá fora. Infelizmente, a gente tem que se recolher mesmo. Eu sou exemplo vivo, estou aqui na minha casa, preferia estar na redação. Né? Mas é possível fazer a defesa dessas ideias sem frases tão calhordas, sem diminuir o sofrimento das pessoas que estão lá fora. São milhões de brasileiros que estão sofrendo. Todo brasileiro provavelmente conhece alguém que pereceu dessa doença ou que está internado há semanas dessa doença. É possível você fazer defesa de ideias sem atacar, diminuir, humilhar e desprezar o outro lado. Mas Bolsonaro não funciona assim, ele só funciona na divisão. Ele só funciona na destruição, na tensão máxima, em criar o máximo possível de distensão. Que palavras desprezíveis! Mimimi! Quase 2.000 brasileiros mortos ontem, quase 2.000 brasileiros mortos anteontem, nada está matando mais no Brasil do que essa doença, nem acidentes de carro, nem a violência urbana, nem as demais doenças cardíacas que costumam matar muita gente, nem os tumores, nada. E a gente está correndo o risco de ficar numa situação muito pior, com o agravamento das situações na UTI, da situação nas UTIs brasileiras, e um possível colapso nacional, como já vimos colapsos regionais, como em Manaus. Mimimi, presidente. Tenha postura.
Respeite a vida, respeite o seu povo. Desculpa, Carla, em frente. Não, imagina. Só para trazer também um dado aqui, porque a gente pode ter a sensação e a impressão de que esse é um problema nosso, de que essa semana no Brasil e as mortes que a gente vê sendo registradas todos os dias por aqui, elas só acometem aos brasileiros, elas só interferem na vida dos brasileiros. Mas eu vou citar um dado, e vou citar novamente o jornalista Diogo Schelp, que compilou dados estatísticas da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que mostra que essa pior semana já registrada no Brasil com relação à pandemia fez com que o país puxasse a alta mundial de casos da Covid-19. Na última semana de fevereiro, entre os dias 21 e 27, o mundo teve alta de 6,6% em novos casos. Destes, 4 em cada 10 infectados são brasileiros. Então, 43% da alta, do aumento mundial do coronavírus são de responsabilidade do Brasil. Então, a gente está interferindo, o nosso comportamento aqui interfere no levantamento mundial, 43% sendo nossa responsabilidade. É muita coisa. O mundo está olhando para o Brasil neste momento e a gente está chamando a atenção de forma extremamente negativa, extremamente preocupante, da pior forma possível. A gente está brincando com vidas, e não só dentro do Brasil, porque a gente sabe que esse vírus não respeita território nenhum.